Only me. Only me. All things are only me. Oh, there be all things are only. Nomes blasfemos. Thank you, Brother Neville. Obrigado, irmão Neville. This was kind of a surprise to me. Isto até que me foi uma surpresa. I wasn't supposed to be here today, but tonight's communion night, and I thought I would drop down this morning. Não era para mim estar aqui hoje, mas esta noite é noite de ceia. E eu pensei em vir aqui esta manhã. And I called Brother Neville, and he said, well, now, if you're coming down, said, why not just speak for us a little bit? E liguei para o irmão Neville e ele disse, pois ora, se o senhor vier, disse, por que não falar para nós um pouquinho? And I thought, well, if I did come down and it was possible, I would not be preaching, but would just like to talk to the church a little while on matters that, you know, that I think would strengthen the church. E pensei, pois se eu fosse mesmo e fosse possível, eu não pregaria, mas simplesmente gostaria de falar com a igreja um pouquinho sobre assuntos que você sabe que eu acho que fortificariam a igreja. We have just returned from our fall hunting trip, the brothers and I here. Faz pouco regressamos da nossa viagem de caça de outono, os irmãos e eu aqui. And we had a glorious time. We're very grateful. E desfrutamos gloriosamente Estamos muito agradecidos. All of us filled up and got our game that we were hunting for. Todos nós nos abastecemos e caçamos os animais que estávamos buscando. And our pastor now knows that venison's very good. E o nosso pastor e eu sabemos que carne de cervo é muito boa. And so we had some fine deer. E então caçamos uns cervos bons. And I got a bear and 2 deer. E cacei um urso e 2 cervos. And we come back, and this is supposed to be the time that I'm to speak on those 7 last seals. E voltamos, e é esta a ocasião que era para mim falar sobre aqueles 7 últimos selos. And they didn't get the church ready. E não aprontaram a igreja. And there's something hindrance that's caused it, E tem algo, obstáculo, que causou isso, that I think the city's given us a rough way because of not adequate parking room for the amount of people that the church will hold. que acho que a cidade está causando-nos dificuldades por causa de espaço inadequado de estacionamento para a quantidade de pessoas que a igreja comportará. We want a new church put up here, and we've got a good part of the money already designated and to make a bigger church. Queremos levantar uma nova igreja aqui e temos boa parte do dinheiro já designado. E para fazermos uma igreja maior. But when we have these services, why, you understand what it is. Mas quando temos esses cultos, ora, vocês entendem o que é. It's such a pitiful thing that people are around the walls out in the rain, and it's just awful. É uma coisa lamentável. As pessoas ficam em volta das paredes, fora, na chuva, e simplesmente é horrível. And even criticism comes from friends of mine. Said, Brother Branham looks like E até recebo crítica de amigos meus. Disse, irmão Branham, parece que eles... doctor friend of mine said, look like you could get someplace that I feel sorry, said, pass by. médico amigo meu disse, parece que poderiam conseguir algum lugar que vocês
dá pena. Disse, passo por lá. A nurse next door to me said, well, I come by there one morning at 5 o'clock. You're supposed to be there. Uma enfermeira vizinha minha disse, ora, passei por lá certa madrugada às 5 horas. Era para o senhor estar ali. And said, the people are already gathering around that church down there. At 5 o'clock in the morning, you'll be there at 9:30. Disse, as pessoas já estavam se reunindo ali em volta daquela igreja às 5 horas da madrugada. Era para o senhor estar ali às 9h30. So, see, and it makes it hard. Por isso, está vendo? E fica difícil. And we want a church that's got some room and where everybody can sit down. E queremos uma igreja que tenha espaço e onde todos possam sentar. And we think we're living in the last days, believe that where we should be teaching the church of these things that are shaping up. E achamos que estamos vivendo nos últimos dias. Cremos nisso, que onde deveríamos estar ensinando a igreja sobre estas coisas que estão se formando. The things that's been prophesied, some of them thousands of years. As coisas que foram profetizadas, algumas dessas faz milhares de anos. And for at least 25 and 30 years right from this church that's been prophesied would come to pass, and now we have it. Coming right to pass. E pelo menos por uns 25 e 30 anos procedendo bem desta igreja, as quais foram profetizadas aconteceriam. E agora estamos com isso para acontecer direitinho. So we ought to be renewing these things, but we don't have adequate room. Por isso deveríamos estar renovando estas coisas, mas não temos espaço adequado. So this morning, I'd making my calls and things yesterday, and I got some more to make this afternoon and so forth. Por isso, esta manhã, eu fazendo minhas ligações e coisas mais ontem, e tenho mais algumas para fazer esta tarde, e assim por diante. And then I had some people that wanted to come in. E então eu estava com umas pessoas que queriam aceitar. A lovely young fellow that's just a nervous break, a minister brother in the field, and several like that, a brother from Norway. Um amável jovem que está com esgotamento nervoso, um irmão ministro no campo, e vários assim, e um irmão da Noruega. And we had little interviews back in the back room, and I said, well, now we just step out. E tivemos as pequenas entrevistas na sala de trás, e eu disse, pois agora sairemos. Brother Neville said, well, we come out and say a few words to strengthen the church a little. E o irmão Neville disse que, bem, viríamos dizer algumas palavras para fortificar um pouco a igreja. One of the first things that I want to say, I wrote down some things here on paper, that when I come to the church, I wanted to say. Uma das primeiras coisas que quero dizer, escrevi algumas coisas aqui no papel que quando viesse à igreja, eu queria dizer. One thing I had wrote here was concerning the passing of our gracious brother Taylor while we were gone. Uma coisa que escrevi aqui foi concernente ao falecimento do nosso bondoso irmão Taylor em nossa ausência. Brother Taylor had been coming to this church for years and years. Já fazia muitos anos que o irmão Taylor vinha a esta igreja. All of us knew him, I'm sure. Todos o conhecíamos, tenho certeza. So if there be some strangers here, it was that precious old gentleman that always found you a seat to sit down, Brother Taylor. Mas se houver alguns visitantes aqui, era aquele precioso senhor de idade que sempre encontrava ali um lugar para sentar, o irmão Taylor. Last time I saw him now, until I see him, a young man, he was standing there at the door about 3 or 4 Sundays ago. A última vez que eu o vi, agora até o ver jovem, ele estava de pé ali na porta faz uns 3 ou 4 domingos atrás. He said, I'd like to have some books, Brother Branham. I'd like to distribute these books. Ele disse, eu gostaria de pegar uns livros, irmão Branham. Eu gostaria de distribuir esses livros. So we understand he had diabetes and went into a coma.
Assim que ele, pelo que entendo, ele tinha diabetes e entrou em coma. and not knowing he had the diabetes, and he died. E não sabendo que tinha diabetes e ele morreu. He never died. He just went to be with the Lord Jesus. Ele não chegou a morrer. Ele apenas foi estar com o Senhor Jesus. And he was a faithful, wonderful brother, always mindful of other people. E ele era um fiel, ótimo irmão, sempre se lembrando das outras pessoas. And his delight was to try to find somebody a place to sit down when they come to church. E seu prazer era tentar achar lugar para a pessoa sentar quando alguém vinha à igreja. And you know, maybe when we cross over the bar, wouldn't it be nice to see Brother Taylor there? Find us a place to sit down on the other side. E sabe, talvez quando atravessarmos para o outro lado, não seria bom ver o irmão Taylor lá para achar um lugar para sentarmos do outro lado? I think in commemoration of Brother Taylor, I wasn't here to speak it with Brother Neville at his funeral, but I want to say a word of my appreciation of his widow. Acho que, em homenagem ao irmão Taylor, eu não estava aqui para falar como o irmão Neville no seu enterro, mas quero dizer uma palavra em reconhecimento à viúva dele. Sister Taylor, I suppose she's here somewhere this morning. Bless her loyal heart. A irmã Taylor, suponho que esteja aqui esta manhã em algum lugar. Abençoado seja seu leal coração. Brother Taylor, one day he said, "Come up and see me. I got a little lake dug up there. I put some fish in it, so you come up and fish." O irmão Taylor, um dia, ele disse: "Venha me visitar. Estou com um laguinho que foi escavado lá. Coloquei uns peixes nele para o senhor ir pescar." Always mindful of somebody else. Sempre preocupado com outras pessoas. And there was somebody that was mindful of him. That was Christ to give him salvation. E teve alguém que se preocupou com ele. Esse foi Cristo em dar-lhe salvação. And I think in commemoration yet for this church as it gathers as a body this morning, let us stand together. Bow our heads before God. E acho que ainda em homenagem por esta igreja, ao reunir-se como um corpo esta manhã, levantemo-nos juntos e inclinemos a cabeça diante de Deus. Our Heavenly Father, we as human beings this morning and the comers to this place of worship, Nosso Pai Celestial, nós como seres humanos esta manhã e os que vêm a este local de adoração, Thy great hand has moved among us and taken from us one of our precious brothers, who we love and know that Thou did love him. Tua grande mão se moveu em nosso meio e levou dentre nós um dos nossos preciosos irmãos, o qual amamos e sabemos que tu amaste. And you had a reason for all this, Lord, or it would not have happened in this way. E tu tiveste uma razão para tudo isto, Senhor, ou não teria acontecido desta maneira, Knowing that our Bible tells us that all things work together for good to them that love God, and that He did. sabendo que nossa Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele amava. And we look around in the world and we find nature in every way speaking to us that the grave cannot hold Him. E olhamos pelo mundo e encontramos a natureza de todas as maneiras, falando-nos que a sepultura não pode segurá-lo, For on earth He served the purpose that you sent Him here to do. pois na terra ele serviu o propósito que tu o enviastes aqui para fazer. He was a good, loyal brother. Ele foi um bom irmão, leal. We find that in the life of botany life and in the life of the sun that rises of a morning to give us light,
E verificamos que na vida botânica e na vida do sol que nasce de manhã para nos dar luz, And in the middle of the day it becomes at middle age, and in the evening it dies again. e no meio do dia torna-se de meia-idade, e então no entardecer morre outra vez, Only to rise again the next morning fresh and new, because it served God's purpose. só para nascer de novo na manhã seguinte, refrescado e renovado, porque ele serviu o propósito de Deus. We see the flowers as they bloom and beautify the earth and decorate the funeral halls and the wedding places and serves a purpose. Vemos as flores quando abrem e embelezam a terra e decoram salões de funerais e locais onde as pessoas casam e servem um propósito. Opening up its heart and giving out freely honey to the bee and perfume to the passer, beauty to the seeker. Abrir seu coração e oferecer livremente mel à abelha e perfume ao que passa perto, beleza ao que busca. Gives all it has in a service for God, then it bows its little head. Dão tudo o que tem em serventia a Deus, então inclinam a cabeça. But when spring comes around, it rises again, because it served God's purpose. Mas quando a primavera se aproxima, levantam-se outra vez, porque serviram o propósito que Deus tinha. Then in the face of all nature and the Bible, the promise and the Holy Spirit, Então, face a toda a natureza e a Bíblia, a promessa e o Espírito Santo, we can gladly rejoice in our heart to know that our brother Taylor likewise, Lord, served God's purpose. podemos alegremente regozijar em nosso coração em saber que o nosso irmão Taylor, de mesma forma, Senhor, serviu o propósito que Deus tinha. And to say that he would not rise again would be to deny our Bible, our God, and all things that God has given us to look at to know that there is a resurrection. E dizer que ele não ressuscitará seria negar nossa Bíblia, nosso Deus, e todas as coisas que Deus nos deu para vermos, para sabermos que há uma ressurreição. So we are looking forward to the time when we shall see him again, when he is young and healthy and never to more to be sick or get old. Assim que estamos esperando, ansiosos, a ocasião quando veremos novamente, quando ele será jovem e saudável, e para nunca mais ficar doente ou envelhecer. Bless his precious wife, that loyal companion of his. Abençoa sua preciosa esposa, aquela leal companheira dele. How that we will miss them long, Lord, as we see them going together out to the pond and sitting on the little benches out there fishing and talking, and how they were real sweethearts together. Como sentiremos falta deles por muito tempo, Senhor, como os víamos indo juntos à lagoa e sentarem nos banquinhos lá, pescando e conversando, e como eram um verdadeiro casal de namorados. And now we know that there is the great day coming when the heroes of faith will march under the great arc of triumph. E agora sabemos que há um grande dia se aproximando, quando os heróis da fé marcharão sob a grande arcada do triunfo, And the angels with anthems will fill the air. e os anjos com hinos encherão o ar. We'll see them again in that place. Nós os veremos outra vez naquele lugar. Until then, Lord, give us courage. Bless us and help us. Até então, Senhor, dá-nos coragem, abençoa-nos e ajuda-nos. We'll long miss Brother Taylor and everyone who comes to this church. Por muito tempo sentiremos falta do irmão Taylor e todos os que vêm a esta igreja. I would stand at the door and find a place for the comer to hear the word of God, to sit down in ease and rest. Como ele ficava na porta e achava um lugar para os que vinham ouvir a palavra de Deus, para sentarem-se à vontade e descansarem.
The other day when he passed over, Lord, I prayed that the great archangel of God stood there at the door to find him a place too, Lord. He could sit down. E o outro dia, quando ele passou para o outro lado, Senhor, roguei que o grande arcanjo de Deus ficasse lá na porta para também encontrar-lhe um lugar, Senhor, para poder sentar-se. For it is written in the Bible, the merciful shall obtain mercy. Pois está escrito na Bíblia, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Until we see him, Lord, may the memories continue sweet in our hearts until someday when we meet again in the other land. Até o vermos, Senhor, que as lembranças continuem internas em nossos corações, até algum dia, quando novamente nos encontraremos na outra terra. Through Jesus Christ's name we asked it. Amen. Através do nome de Jesus Cristo, pedimos isso. Amém. You will be long missed among us, and amidst strangers and so forth that come to our church or our building here to worship. Por muito tempo sentiremos falta dele entre nós e no meio dos visitantes e assim por diante, que vem à nossa igreja ou nossa edificação aqui para adorar. May his soul rest in peace before God till that day. Que sua alma descanse em paz diante de Deus até aquele dia. Someday, too, each one of us will go one by one till we drop down along the line like that. Algum dia, cada de nós também irá, a até chegar nossa vez assim. Let us now, while we have time and can, let's prepare ourselves for that time coming, for we don't know when it will be. Vamos agora, enquanto temos tempo e podemos, vamos nos preparar para esse tempo que se aproxima, pois não sabemos quando será. We don't know who'll be next. Não sabemos quem será o próximo. But let's live so that each day, that if it should ever come, it will be, for us, we'll be ready. Vivamos a cada dia de modo que estejamos prontos, caso chegar, se for para nós. Now I would like to make announcements. Agora, gostaria de fazer anúncios. Now soon, perhaps, maybe, I haven't talked with the trustees since coming back concerning the condition of building the church here. Agora, breve, talvez, quem sabe, ainda não conversei com os administradores desde que voltei, concernente à condição da construção da igreja aqui. Or what we have to do next, getting our church so we can have our meetings. O que temos de fazer a seguir para aprontar nossa igreja, para podermos ter nossas reuniões. Then I will continue on, with the seven seals. Então continuarei, desculpem-me, com os 7 selos. And then these 7 vials and many things yet that we should be getting into right away. E então tem 7 salvas e muitas coisas assim que deveríamos entrar nisso sem demora. And now, next Sunday morning, there I am to be at Elizabethtown, Kentucky, with Brother L.G. Hoover to a dedicational service. E agora no domingo que vem, de manhã, lá é para eu estar em Elizabethtown, Kentucky, com o irmão L.G. Hoover para um culto de dedicação. And that's to dedicate a new tabernacle, or a tabernacle that they have bought at Elizabethtown, Kentucky. E esse é para dedicar um tabernáculo novo, um tabernáculo que compraram em Elizabeth, Kentucky. Right down 62 till you come to Elizabethtown, or right down, 31, or down the turnpike. Indo direto na 62 até chegar em Elizabeth, ou indo direto, quero dizer, na 31, ou indo pela estrada do pedágio. Just at the turnoff takes you to Elizabethtown. A saída leva você a Elizabeth. It's about an hour. It's about 35, 40 miles down there. Está a cerca de 1 hora. Fica a mais ou menos 35, 40 milhas para lá. I think about 40 miles by the way of 31, about 35 miles or something the other way.
the turnpike. Acho que por volta de 40 milhas, 64 quilômetros, pelo caminho da 31 e por volta de 35 milhas, 56 quilômetros. Ou algo assim pelo outro caminho, indo pela estrada do pedágio. It's on Mulberry Street. Fica na rua Mulberry. The dedicational service, O culto de dedicação. Brother Hoover will have the regular Sunday school at 10 o'clock, and I'm to preach the dedicational service from 11 until 12. This next coming Sunday, November the 11th. O irmão Hoover terá escola dominical normal às 10 horas e é para eu pregar no culto de dedicação das 11 até as 12, neste próximo domingo que vem, 11 de novembro. On the bulletin board out there is the news item of it, and it'll be, you can find your way from right there. No quadro de avisos lá encontra-se o artigo da notícia sobre isso. Você poderá encontrar o seu caminho dali mesmo. It's on Mulberry Street, or they give the directions it's on the bulletin board out there in the front of the church. Fica na rua Mulberry. Eles dizem como chegar, está no quadro de avisos lá na parte da frente da igreja. Then on November the 22nd, I'm to be at Shreveport, Louisiana. Então, em novembro, dia 22, para eu estar em Shreveport, Louisiana. The 22nd, 23rd, 24th, 25th, and 26th. 5 days, I think, at Shreveport, Louisiana, at Life Tabernacle. Dias 22, 23, 24, 25 e 26. 5 dias, acho, em Shreveport, Louisiana, no Tabernáculo Vida. That's with Brother Moore. É com o irmão Moore. They are celebrating their Golden Jubilee. Estarão celebrando o jubileu de ouro deles. The Pentecostal blessing fell in Shreveport, Louisiana, 50 years ago, the 22nd of this month. A bênção pentecostal caiu em Shreveport, Louisiana, 50 anos atrás, dia 22 do mês. 50 years, the first Pentecostal message was preached and fell, the Holy Ghost fell in Louisiana. 50 anos, a primeira mensagem pentecostal foi pregada e caiu o Espírito Santo. Caiu em Louisiana. And they got a memorial to that, and this is the Golden Jubilee. E tem memorial para isso, e este é o Jubileu de Ouro. And I'm to speak this Jubilee 5 nights with Brother Moore at Shreveport. Life Tabernacle. E é para eu falar neste jubileu 5 noites com o irmão Moore em Shreveport, Tabernáculo Vida. If you got any friends in and around there that you want to write to or something, we'd be glad to have them out. Se você tiver amigos aí na redondeza, ora, aos quais você queira escrever ou algo assim, para nós seria um prazer tê-los aí. And just tell them about the meetings coming up. E diga-lhes sobre o encontro que se aproxima. And the Life Tabernacle, if anybody's ever been there with Brother Moore, he's a wonderful man. E o Tabernáculo Vida, se alguém já esteve aí com o irmão Moore, ele é um homem muito bom. And there's a wonderful bunch of people, those old Southerners, you just can't hardly beat them. E tem uma gente muito boa. Esse velho pessoal do Sul quase não se consegue melhor do que eles. And so the Life Tabernacle, anyone around Shreveport can tell you where it's at. E assim o Tabernáculo Vida, qualquer um ali por Shreveport pode dizer-lhe onde fica. Shreveport's about 200,000 people, and it's a nice city and plenty of accommodations. Shreveport tem umas 200 mil pessoas e é uma boa cidade e bastante lugar para hospedar-se, de modo que... And the tabernacle is a large tabernacle, very large tabernacle. E o tabernáculo é um tabernáculo grande, tabernáculo muito grande. It's got upstairs and balconies and main floors and then a floor beyond that, and there's just plenty of room. Tem o andar de cima e galerias
e piso principal, e então um piso além disso, e tem bastante lugar. And right straight across from the city auditorium, it seats 5,000. Just it's like crossing the street here to the city auditorium. E logo do outro lado do auditório municipal, que acomoda 5.000 justamente. É justamente como atravessar a rua aqui até o auditório municipal. And Reverend Jack T. Moore are either the Life Tabernacle at Shreveport, Louisiana. E o reverendo Jack T. Murray, ou seja, o Tabernáculo Vida em Shreveport, Louisiana, That begins on the 22nd, that'd be Thursday through Sunday. que começa dia 22. Isso será de quinta a domingo. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days instead of 5, I'm sorry. Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias em vez de 5. Desculpe-me. That'd be the 22nd, 23rd, 24th, and 25th. I think that's the way it is, of November. Será dias 22, 23, 24, 25. Acho que é assim, de novembro. And then we'll find out then what we've done about the church here, to find out how the church has progressed about getting its building. Então ficaremos sabendo então quanto ao que fizemos com respeito à igreja aqui, para sabermos como a igreja tem progredido com respeito a seguir seu prédio. The contractors tell us they can put enough men on it, for about 10 days they can almost have it so we can go under it, see, right quick. Os empreiteiros nos dizem que podem pôr bastante homens para trabalhar nela, a ponto de quase poderem aprontá-la em mais ou menos 10 dias para entrarmos nela. Está vendo? Bem rápido. And they're just waiting for the city to sign. E só estão esperando a cidade assinar. You know, and we have to have so much parking space and so much this, and ooh, my, it's a bunch of red tape to get into to start building anything. Você sabe, temos que ter um tanto de estacionamento e tanto disto, e que coisa, envolve-se num monte de burocracia para começar a construir qualquer coisa. But I would like to get to the church before I get back to the field again. Mas eu gostaria de ir para a igreja antes de voltar ao campo outra vez. Now, I got a call to Tanganyika, Uganda, and through there Joseph has the meeting set up to begin in February. Eu tenho um chamado a Tanganyika, Uganda, e por ali Joseph está com as reuniões marcadas para começar em fevereiro. And yesterday when I come in, there's some brothers and sisters, Toms, and them from overseas had come in. E ontem, quando cheguei, tinha alguns irmãos e a irmã Tons e os do exterior tinham vindo e tinham. And I have found a note laying on my door, or an invitation from an association down in South Africa. Achei uma nota que se encontrava na minha porta, ou um convite de uma associação lá da África do Sul. So I'm writing into them to find out just what can be done. Por isso vou escrever-lhes para descobrir justamente o que se pode fazer. Maybe while I'm that far, I can drop on down in South Africa, maybe in the last part of February and March, along in that time. Talvez enquanto eu estiver já a essa distância, possa chegar até a África do Sul, talvez no fim de fevereiro e março, e no decorrer dessa ocasião. And we hope to get the church up so I can get these church ages in before the winter sets in, if possible. E esperamos levantar a igreja para que eu possa trazer estas eras da igreja antes do inverno começar e, se possível. If it don't, or when I have to come back from over there, if the Lord Jesus tarries. Se não for, ou quando eu tiver que voltar de lá, se o Senhor Jesus tardar. I was listening yesterday when I was taking, I believe it was the day before yesterday, of a tape. Eu estava ouvindo ontem, quando eu estava tomando, creio que foi anteontem, de uma fita. I thought I heard it playing out here this morning. Pensei que a ouvi tocando aqui hoje de manhã. Some little southern brother had, his mother had come into the meeting. She had a malignancy on her breast, and she was shattered to death.
Certo irmãozinho do sul tinha... A mãe dele tinha vindo à reunião. Ela tinha, né, uma malignidade no seio e uma sombra cobria para a morte. And the Holy Spirit, in one of the recent meetings at Southern Pines, I believe it was, or somewhere, told her, said about her malignancy and who she was and where she come from. E o Espírito Santo, em uma das recentes reuniões de Southern Pines, creio que foi, ou algum lugar assim, disse a respeito da sua malignidade, quem era ela e de onde tinha vindo. It said she had a boy that was a backslider and he was going to have a accident and be for manslaughter and a whole lot of things like that. E disse que ela tinha um filho desviado e que seria acidentado e seria acusado de homicídio involuntário e uma porção de coisas assim. And this fella, it all happened just the way E este rapaz, tudo aconteceu justamente do modo. in her malignant cancer, or malignant growth rather, left her. E seu câncer maligno, ou tumor maligno, melhor dizendo, saiu dela. Which is malignant growth is a cancer, you know. Que é tumor maligno, é câncer, você sabe. So then it left her, and the boy was up for manslaughter and everything just the way the Holy Spirit said it. Então isso saiu dela. E o rapaz esteve em julgamento por homicídio involuntário e tudo justamente do modo que o Espírito Santo disse. And he was led to Christ, back again. E ele foi levado a Cristo de volta. And he made a tape of it, and I heard it playing. E ele gravou uma fita sobre isso. E eu a ouvi tocando. Did you enjoy that little old Southern talk? Vocês gostaram dessa palestra sulina? Said down here in North Carolina, he said. Disse, aqui na Carolina do Norte, e disse, Oh, I just love that. Them old Southern people. oh, eu gosto demais disso, dessa gente sulina. And the Lord just blessed him on it. E ele disse, o Senhor o abençoou nisso. He said, I know you say you don't preach doctrine, Brother Branham, only to your congregation. He said, we're part of your congregation. Disse, sei que disse não pregar doutrina, irmão Branham, só para a sua congregação. Disse, somos parte da sua congregação. Ah. So that was right cute in him to say that. Assim que foi engraçado ele dizer isso. And now, there is a picture, I think maybe it's on the bulletin board this morning. E agora tem uma foto, acho que talvez esteja no quadro de avisos esta manhã. If it's not, Billy will put it on there. Se não estiver, Billy a colocará ali. Many times it's been said, when I first started speaking, that they said, you just imagine, Brother Branham, that you see that light, a light. Muitas vezes foi dito no princípio, quando comecei a falar, que diziam, o senhor só imagina, irmão Branham, que vê essa luz. There's probably might be some left here, the old timers that remembers back before the pictures was ever taken of it. Provavelmente quase não. Talvez restem alguns aqui, o pessoal do tempo antigo que se lembrem antes das fotos dele terem sido tiradas. Is there any here that remembers me saying that way long time ago? Tem alguém aqui que se lembre de eu dizer isso faz muito tempo atrás? Look, just about 4 or 5 hands. Sister Spencer here, and Sister Slaughter, and brother here, and brother over there. Olhem, só umas 4 ou 5 mãos. A irmã Spencer aqui, e o irmão e a irmã Salter, e o irmão aqui e o irmão lá. It's just about 5 or 6 of the old timers left. Só restam 5 ou 6 do pessoal do tempo antigo. Now, after a while, the mechanical eye of that camera caught that picture. Pois agora, depois de um tempo, o olho mecânico daquela máquina captou essa foto. So it went to Washington, D.C., and
went through the examiners and come back, not a double exposure, nothing. Então foi para Washington, D.C., e passou por examinadores e voltou. E não houve exposição dupla ou nada. It said the light struck the lens. Disse, a luz chegou à lente. That's George J. Lacey. You got his name signed. Esse foi George J. Lacey. Vocês têm o nome dele assinado, hein? Estão vendo? Well, then, many times you hear her look out and say, there is a dark shadow over this person. It's shadowed to death. Pois então, muitas vezes se ouve, olha e vê, tem uma nuvem escura sobre esta pessoa. Uma sombra o cobre para a morte. How many's heard me say it many times, Steve? Many times. Quantos já me ouviram dizer isso muitas vezes? Está vendo? Muitas vezes. Well, it happened to be that the camera caught that. Ora, aconteceu que a máquina captou isso. And so we got that here. E assim temos isso aqui. A lady that come to a sister and had told her in the meeting in Carolina, where we had such a wonderful meeting at Southern Pines. Uma senhora que procurou uma irmã e havia lhe contado na reunião na Carolina, onde tivemos uma reunião tão maravilhosa em Sulphur Pines. And there, the lady was dying with cancer on both breasts. E aí a senhora estava moribunda com câncer em ambos os seios. And the doctors had given her up to die. E os médicos a tinham desenganado. And the lady just reached down and took her picture, just as I told her who she was and where she come from. E a senhora pegou e tirou a foto dela justo quando eu disse quem era ela e de onde era. And I said, there is a dark shadow over you. You're shadowed to death. E eu disse, tem uma sombra escura sobre a senhora. A sombra cobre para a morte. And the lady just snaps the picture of this, and there it is on the mechanical eye of the camera, gets the shadow of death. E aquela senhora simplesmente tirou a foto disto. E aí está. O olho mecânico da máquina pegou a sombra da morte. Have any of y'all seen the Ten Commandments and saw the death angel, how it swept in that dark, gloomy looking shadow? It's on this picture. Tem alguém de vocês, todos vocês, que já viu os 10 mandamentos e viu o anjo da morte como passou aquela sombra escura de parecer sombrio? Isso está nesta foto. And I think it's on the bulletin board now. If it's not, Billy can hear me while have him put it on the bulletin board. E acho que está no quadro de avisos agora. Se não estiver, Billy pode me ouvir. Ora, peçam para que ele colocá-la no quadro de avisos. And it's got the arrow pointing to the person. E tem uma seta apontando para a pessoa. And the person, the shadow left the woman and was miraculously healed. E a pessoa, a sombra deixou a mulher e foi milagrosamente curada. But there is like a hood of dark smoke gathered around and hooded over the lady and hanging off on that cancer. Like a... Mas há como que capuz de fumaça escura em volta e formando capuz sobre a essa senhora e dependurada naquele câncer assim. Coming from that, of course, that's the shadow where death is pouring in from the cancer. Procedendo disso, claro que isso é a sombra onde a morte está sendo derramada dentro dela, procedendo do câncer. Well, no matter how much you try to tell people truth, there's somebody going to be suspicious that it isn't truth. Bem, não importa o quanto procure se contar a verdade para as pessoas. Tem alguém que vai ficar desconfiado de que não é a verdade. And if you always tell the truth, then you know you're right. E se você sempre conta a verdade, então você sabe que está certo. I have a friend that's a rancher up in the west. Tem um amigo que é um fazendeiro no oeste. And the conservation paid about $4,000 for a snowmobile to count the herd of elk
that was left back over off the Troublesome Valley. E a conservação pagou cerca de $4.000 por um carrinho para a neve, e a fim de contar a manada de alce que sobrou perto do vale Trosbleson. Mr. Jeffries, who said you're in the church, led him to Christ, a complete infidel. E o senhor Jeff Reis, que encontrava-se aqui na igreja, eu levei a Cristo, um infiel total. And you've heard me tell the story of us riding together. E vocês já ouviram me contar a história de andarmos juntos a cavalo. He didn't believe in nothing but the ethics of Darwin, and that baby born was nonsense. E ele não cria que em nada senão nas éticas de Darwin. E aquele bebê nascido de virgem era bobagem. And we camped the other night right where he accepted Christ. E acampamos a outra noite bem onde ele aceitou a Cristo. And so then this man told him, he said, now, you don't have to buy that automobile, that snowmobile. He said, I'll tell you exactly how many elks up there. E de sorte que este homem ele disse, agora você não precisa comprar esse automóvel, esse carrinho para neve. Disse, eu lhe direi exatamente quantos alces estão lá. Said he's 19. Disse, tem 19. Said there was 21 and I killed 2 of them. Disse, havia 21 e eu matei 2. And he's talking to the game warden. You're not supposed to kill but one. E ele estava falando com o guarda florestal. Não é para se matar mais do que um. So he said, there was 21 and I killed 2 of them, leaves 19. Então ele disse, havia 21 e matei 2. Resta 19. And he said, yes, Jeff, I know you killed 2 of them. E ele disse, sim, Jeff, sei que você matou 2. He said, I did. Ele disse, matei. Well, they took the snowmobile, went up there, and there's 19 head of elk. Pois pegaram um carrinho para a neve, foram para lá, e havia 19 cabeças de alce. He said, Billy, just tell a man the truth. He won't believe it. Ele disse, Billy só diz a verdade a um homem, e ele não acredita. So that's just about the way it is. De modo que é mais ou menos assim mesmo. You can tell people the truth, and yet there's been so much misunderstanding and lying about things until they don't believe that you're telling the truth when you're telling them the truth, you see. Pode-se contar a verdade às pessoas e, no entanto, tem havido tanto equívoco e mentira a respeito das coisas a ponto de não crerem que você está falando a verdade quando está falando a verdade. Você está vendo? But we're so thankful that we have a Heavenly Father who confirms that truth with a confirmation. Amen. It's truth. Mas estamos tão agradecidos por termos um Pai Celestial que confirma essa verdade com uma confirmação. É verdade. So then, if this shall be my last day on earth, even the scientific research and proofs has proved that I have told the truth about these things. De sorte que, se este for meu último dia na Terra, até a pesquisa científica e provas têm provado que eu tenho dito a verdade quanto a essas coisas. That's right, it's true. Isso mesmo, é verdade. So it'll probably be on the bulletin board. Então provavelmente estará no quadro de avisos. Billy, are you in the room there? You got it in your hand? The picture? Billy, você está ali na sala, você está com ela na mão, a foto? If you have, well, bring it out here and then you can set it up here and they probably stick. E se estiver, pois traga aqui, e então pode colocá-la aqui, e eles provavelmente poderão vê-la. Well, I don't know there'd be a light on the board. Pois não sei, terá luz no quadro. And here is the picture right here. E aqui está a foto aqui mesmo. I guess you can't see it, but right here you can see that hooded shadow of death over that woman's head. Calculo que não consigam vê-la, mas aqui mesmo pode-se ver aquela sombra da morte em forma de capuz sobre a cabeça dessa mulher. And here is the write-up about it back here where the lady took the picture and to see if it actually showed, and there it is on there.
E aqui está o que foi escrito sobre isso aqui atrás, onde aquela senhora tirou a foto e para ver se na realidade apareceria. E aí está aí em cima. It's a hooded shadow of death. É uma sombra da morte em forma de capuz. Está vendo ali sobre aquela? You've seen it, I guess, Brother Neville. You've seen it. Calculo que já viu, irmão Neville. So Billy will probably put it on the bulletin board, if you will. Então Billy provavelmente a colocará no quadro de avisos, fazendo o favor. Billy, come get it and take it around the front and put it on the board so everybody can see it as they go out. Billy virá pegá-la e a levará para a frente e a colocará no quadro para que todos possam vê-la ao saírem. Him or Doc, either one. Ele ou Doc, tanto um como o outro. Now, I thought maybe it could show plain enough that you could see it, but there's too much dark for that type of picture. Agora achei que talvez pudesse aparecer claro o suficiente para vocês verem, mas tem muito tom escuro para esse tipo de foto. But he'll have it out there so he can see it as it goes out. Mas ele a colocará lá para poderem vê-la sair. Now, remember all the announcements. Agora lembre-se de todos os anúncios. And now, this morning, I thought maybe that we would speak a little bit on something to encourage the church. Something that would give you a more... E agora, esta manhã, pensei em talvez falar um pouquinho sobre alguma coisa para animar a igreja. Alguma coisa que eles dariam mais. What's that? Yes, Doc, if you will. It might be good. I want to use this shirt. O que disse? Sim, Doc, fazendo o favor. Talvez seja bom. Quero usar este aqui. I had some of them didn't have it put on from last week, so we thought maybe that it would give a little better for today. Alguns o tinham para acendê-lo na semana passada, por isso achamos que talvez fosse um pouco melhor para hoje. I wanted to talk on it because it pertained to a dream a sister had. Eu queria falar sobre isso porque se trata de um sonho que uma irmã teve. I wonder if Sister Shepherd is in the church this morning. Queria saber se a irmã Shepherd está na igreja esta manhã. I met her the other night, and the first time I'd seen the woman, actually I didn't even know who she was. Eu a conheci a outra noite. A primeira noite que vi essa mulher, na realidade, eu nem sabia quem era ela. Is she? I guess she's not. Yes. Ela está? Suponho que não. Sim. Would it be anything out of the way if I referred to that dream, Sister Shepherd? You wouldn't mind, would you? A senhora se importa, seria inconveniente se eu me referisse a esse sonho, irmã Shepherd? A senhora não se importaria, não é? All right, all right. Muito bem, está bem. And before we approach that, let's bow our heads now again. E antes de abordarmos isso, inclinemos a cabeça agora outra vez. Gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all Thy goodness and mercy. Misericordioso Pai Celestial, a Ti damos louvor por toda a Tua bondade e misericórdia. And now quieten us down, Lord, that we might study the Word of the living God. E agora aquieta-nos, Senhor, para que estudemos a palavra do Deus vivo, as it comes to us through vision and is confirmed by the Holy Spirit, backed up by the Bible. Conforme ela nos vem através de visão e é confirmada pelo Espírito Santo, apoiada pela Bíblia. So we pray that you'll give us understanding that we might know what to do in these last days as we see the evil powers settling around us now. Por isso rogamos que Tu nos dê entendimento, que saibamos o que fazer nestes últimos dias, ao vermos os poderes malignos pondo-se em torno de nós agora. The final battle is just about to be fought. A batalha final está a ponto de ser pelejada. Help us, Lord. Ajuda-nos, Senhor. As real warriors, strong, let us keep the shield of faith up with the Word of God, the sword, and move forward. In Jesus' name,
Amen. Como verdadeiros guerreiros, fortes, deixa-nos manter o escudo da fé levantado com a palavra de Deus, a espada e avançar em nome de Jesus. Amém. Now, thinking of moving forward, a battle, like a battle set in array, ready to go into action. Agora, pensando em avançar uma batalha como uma batalha de tropas em ordem, prontas para entrar em ação, A real battle to fight the fight of faith. uma verdadeira batalha para pelejar a peleja da fé. Sister Shepherd here and Brother Shepherd, who are very gracious friends of ours and who come to this tabernacle. E a irmã Schifferd aqui e o irmão Schifferd, que são amigos nossos muito bondosos e que vêm a este tabernáculo And they are precious children of God. e são preciosos filhos de Deus. And this Sister Shepherd, when I was picking up my mail, the kind that Billy can answer, E esta irmã Schifferd, quando eu estava pegando minha correspondência, do tipo que Billy pode responder, just somebody say, send me so many prayer clauses, and I pray over them. He just answers them back. alguém só diz, envie-me tantos paninhos de oração e oro sobre eles. Ele simplesmente lhes responde. But when it's an individual letter, I have to answer it myself, you see. Mas quando é uma carta individual, eu mesmo tenho que responder. De você? So I picked up my individual mail. Então peguei minha correspondência individual. And so I was taking it home, and I was reading in there, it said, from Sister Shepherd. E assim eu a estava levando para casa e estava lendo aí. Dizia, da irmã Schifferd. And it was a dream that she had had some months ago. E era um sonho que ela tinha tido faz alguns meses. And she never could get it just right until 2 or 3 Sundays ago when I taught on this 7 church ages. E ela não conseguiu entendê-lo direitinho até 2 ou 3 domingos atrás, quando ensinei sobre estas 7 eras da igreja. And the 7 fruits, 2 Peter, how it takes the 2 Peter 1 to add to our faith. E os 7 frutos, 2 Pedro, como isso requer, 2 Pedro 1, para acrescentar a nossa fé. See, Está vendo? first foundationally is faith. Primeiro, quanto à fundação, é a fé. Second, add to your faith virtue. Segundo, acrescente virtude à sua fé. To your virtue knowledge. A sua virtude, ciência. From knowledge, temperance. A partir da ciência, temperança. From temperance, patience. A partir da temperança, paciência. The patience, godliness. A paciência, piedade. And from godliness, brotherly love, brotherly kindness. E a partir da piedade, amor fraternal, bondade fraternal. And then love being the capstone. 7 of those things. E então o amor sendo a pedra de coroa, 7 coisas dessas. 7 church ages, see? 7 eras da igreja, está vendo? And 7 stars of the church ages. E 7 estrelas das eras da igreja. And all of it is tempered together by the Holy Spirit. E tudo isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Now, that's what it takes to become a servant of Christ. Agora, é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Christ builds his church in 7 church ages, his bride. A person, woman, church. Cristo edifica sua igreja em 7 eras da igreja, sua noiva, uma pessoa, mulher, igreja. 7 church ages constitute and make the bride. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Some out of this age, and some out of that age, and some out of that age, and all together. And shaping it like a pyramid.
alguns desta era e alguns daquela era, e alguns daquela era, e todos juntos, e dando-lhe forma como a de pirâmide. Like Enoch, who built the pyramids that we believe, E como Enoque, que construiu as pirâmides, and the capstone never was put on top of them because the headstone was rejected. e a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. And we take it out not as doctrine, but as to understand, just for the church here, that these E tomamos isso agora, não como doutrina, mas para entender só para a igreja aqui, que estes, God makes Himself perfect in three. Deus se faz perfeito em três. He makes Himself perfect in Father, Son, Holy Ghost, three offices of one God. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo, três ofícios de um Deus. He makes Himself perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, perfect works of grace. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras de graça. He makes Himself perfected in three comings. Ele se aperfeiçoou em três vindas. First time to redeem His bride, second time to receive His bride, third time in the millennium with His bride. A primeira vez para redimir a sua noiva, a segunda vez para receber a sua noiva, a terceira vez no milênio com a sua noiva. And everything is perfected in threes. E tudo é aperfeiçoado em três. And 7 is the worship number of God. E 7 é o número de adoração de Deus. God is worshipped in 7, completed. Deus é adorado em 7, completado. Now, perfected and completed. Agora aperfeiçoado e completado. And the strange thing was not to bring this in, but just to show you. E o estranho foi que, não para começar a falar disto, mas só para mostrar-lhe. The last deer that I got had 5 points on one side and 3 on the other. See, grace and perfection. O último servo que cacei tinha 5 pontas de um lado e 3 do outro. Está vendo? Graça e perfeição. Now, notice on this that Christ, God wrote 3 Bibles. Agora note nisto que Cristo, Deus escreveu 3 Bíblias. The first Bible was in the sky called the Zodiac. A primeira Bíblia estava no céu, chamado Zodíaco. Now, if you don't know the book of Job, just forget about it. Because Job is the one who explains it. Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça isso, porque é Jó quem explica isso. How that he looked up and he named those things in the sky. Como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas do céu.